Pessoal, na aula 6, estudamos sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Na aula 7, estudamos também sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. E agora vamos estudar sobre o transgênero. Que transrealidade é essa? Essa é a lição de número 8, 20 de agosto de 2023. Tentaram acabar com a moral do homem, com o poderio do homem, com a autoridade do homem, tentaram acabar com a identidade da mulher, né? Estão tentando destruir essas duas identidades e agora querem mexer no sexo masculino e no sexo feminino. Estão tentando mudar tudo. Fica nesta aula e vamos entender esse tema tão importante. Que a paz do Senhor seja convosco. Eu sou o pastor Rinaldo. Já se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa aí o seu like. Então vamos lá nesta aula tão importante para nós. Texto áureo diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2 e o versículo 24. Verdade prática: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Então, Deus criou macho e fêmea, a sua imagem e semelhança criou. O sexo masculino e feminino já veio determinado por Deus. Vamos aqui para a leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e o versículo 18 ao 25. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Só esse texto aqui já prova, já demonstra que Deus formou Adão e Eva, o sexo masculino e o sexo feminino. Nós temos aqui a palavra-chave, que é transgênero. O que é uma pessoa trans? Transgênero, trans, é o indivíduo que não se identifica com seu gênero, que lhe foi atribuído ao nascer. Uma pessoa trans é aquela que duvida do seu gênero. Imagina isso, gente. Misericórdia. Uma pessoa que duvida do seu gênero. Imagina, o menino nasceu homem, menino ali. Imagina que ele não gosta de futebol, ele não gosta de brincar de carrinho, ele começa a brincar com coisas que é levado para o lado feminino. Isso mesmo. Aí ele vai definir se ele vai gostar daquilo ou não. Então eles estão pregando isso. Do mesmo jeito a menina. A menina nasce lá e ela começa a usar umas coisas, brincar com coisas masculinas. Então isso eles estão pregando. Pregam que
o menino está com dúvida, ele não tem certeza do que ele vai ser, ele não tem certeza do que ele é, mesmo ele nascendo ali com pênis, ela nascendo com a vagina, mas eles vão ter dúvida, vão definir depois, tá entendendo o que é assunto sério, gente? Misericórdia. E Deus determina isso desde o ventre, a Bíblia determina isso desde o ventre, macho e fêmea, ou nasce macho ou nasce fêmea, é esses dois que a Bíblia fala, mas eles estão tentando destruir isso, eles estão tentando quebrar isso, eles estão tentando tirar isso da Bíblia e da mente do povo, da ciência, que ao nascer tem que ficar ali neutro, tem que ficar ali e esperar um tempo. Se ele não tiver dúvida, aí sim, mas se tiver dúvida, você é isso, eu vou ser aquilo. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Vamos aqui para o primeiro tópico, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Misericórdia, olha só, gente. Assim argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Olha o que eles estão falando. Uma pessoa não precisa se comportar conforme o seu sexo de nascimento. A menina não precisa se comportar como menina. O menino não precisa se comportar como menino. E como diz já o pastor Eliseu Rodrigues, menino usa cueca, menina usa calcinha, homem usa calça, mulher usa saia. Então a coisa está séria, gente. Vamos colocar aí nos comentários, dê a sua opinião, que o negócio está sério. Esta aula promete. Segundo ponto do tópico primeiro, cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados: cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, a fêmea nascida com a genitália feminina, que se reconhece mulher, e o macho nascido com a genitália masculina, que se reconhece como homem, macho e fêmea. Transgênero ou disforia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, o indivíduo que nasce com a genitália masculina, mas que se assume mulher, ou o que nasce com a genitália feminina, mas que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com um gênero diferente do sexo biológico. Tá vendo aí? Imagina eles pregando isso no colégio. Imagina o seu filho chegar em casa e falar assim: mãe, eu sou homem ou eu sou mulher? Ele sendo homem, ele pergunta: mãe, qual é mesmo o meu gênero? Porque eu estou em dúvida. Imagina o seu filho chegar em casa com dúvida se ele é homem ou se ele é mulher. Terceiro ponto aqui: transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. A saber, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto; homossexual, quando a atração é pelo gênero. Tu entendeu? Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. Assexual, quando inexiste atração por gênero algum. Pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binário, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino e nem feminino. Misericórdia, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, reafirmando a visão bíblica do gênero. Vamos para o tópico 2, a constituição biológica. Primeiro ponto aqui, do hebraico Adão, o homem foi formado do pó úmido da terra, Gênesis 2:7. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea.
Gente, é desde o princípio, desde a criação, nós sabemos disso, mas o sistema está batendo em cima, está tentando tirar essa identidade, estão tentando tirar essa verdade. Desde o princípio, Deus criou macho e fêmea, não existe outro gênero, não existe outro termo, é macho e fêmea. É muito importante isso. Segundo ponto do tópico 2. O homem foi criado dentre outros aspectos, a imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. É por isso que nós precisamos ser renovados, por isso que nós precisamos aceitar a Jesus e nascer de novo. Terceiro ponto aqui, a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com a sua mulher. Determinado por Deus é homem e mulher, é Adão e Eva, e não Adão e Ivo. Se tivesse Adão e Ivo, estaria só eles dois até agora, mas é Adão e Eva. Deus determinou Adão e Eva. É Adão e Eva, que a Bíblia fala isso. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. Deus falou, Deus determinou, procriem, multipliquem, produzam. Então, a ordem é a produção. Terceiro tópico aqui, gente, efeitos da ideologia transgênero. Primeiro ponto, depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas escrituras é heterossexual. Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 24. Isso aí nós não temos dúvida. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Já tem aí o contra, os ativistas, já tem aí o sistema que está querendo desconstruir isso. Estão querendo desconstruir a heterossexualidade. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre o homem e mulher como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Vamos para o segundo ponto aqui. Construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com amante, existem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento. O negócio é sério, gente. Sexual como pretensas soluções. Terceiro ponto aqui, gente, olha só. Linguagem neutra. O movimento LGBTQIAPN+, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a não obstante. A militância pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero. Rapaz, desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender a ideologia de gênero. Eles fazem de tudo, estão querendo fazer de tudo para impor as suas ideias. Vamos aqui para a conclusão. O sexo, o gênero
e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica, devidamente instituída nas escrituras. Existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, macho, e o feminino, fêmea, que a Bíblia diz, Gênesis 1:27. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. É o que eu falo, é o que eu estou falando. Você é mulher ou homem, seja mulher, seja o que Deus colocou, seja o que Deus quis que você seja. Então, valoriza o que você é, para que Deus venha ser glorificado através da sua vida, né, gente? Eu louvo a Deus por esta aula, que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue estendendo as suas mãos sobre a vida de vocês. Pessoal, deixa aí o seu like, tá bom? É só um resumo, não é uma aula completa, para o vídeo não ficar muito longo, mas espero que Deus possa te abençoar. Espero ter ajudado. Deus abençoe em nome de Jesus.